Nessa aula, a gente vai falar sobre os artigos no inglês. Ou em inglês a gente chama articles. Articles. Bom, aqui na lousa eu já tenho os 3 articles que a gente usa no inglês. A, and, the. Primeiramente, artigos ou articles, eles são aquele O e A em português. A cadeira, a mesa, né? Mas também quando a gente fala uma cadeira, uma mesa, coisas assim, quando a gente vai usar nossos artigos. Então vamos lá para ver quando a gente usa eles, porque tem 3. Então vamos lá começar com A. A gente usa quando a palavra que vem começa com um consoante. Consonant. Então, se eu tenho, por exemplo, baby, cat. Baby começa com um consoante, então vou colocar A. A baby. Cat também começa com consoante, então vou colocar o artigo A cat. So, a baby, a cat. Bom, com A, ele tem 2 tipos de pronúncia que vocês vão ouvirem. A e A. Então, muitos nativos de inglês vão falar a cat. Por exemplo, a baby, a cat. Ou a baby, a cat. Tanto faz, pode ser qualquer um. Então, você acha que você está confortável, qual sente melhor para você na sua boca, mas a gente usa A. Mas muitos mais dos nativos vão falar a, porque é mais rápido e mais fácil. A baby, a cat. Mas não tá errado de falar A. Bom, vamos lá para o próximo. An. Vou dar um pouquinho mais de espaço aqui. An a gente usa quando a palavra começa com um vogal. Um vowel. Vowel, vogal. Por exemplo, vamos usar o famoso apple, eraser. Então, aqui, apple começa com um vogal, um vowel. So, an apple. Eraser, borracha, começa com I, vogal, vowel, an eraser. Então, é simples. A palavra seguida, se começa com um consoante, você vai botar o A. A. Mas, se a palavra seguida for um vowel, um vogal, você vai botar um an. A baby, a cat, or a baby, a cat. An apple, an eraser. Isso é muito importante. Ok? An. E nosso último, the. The, ele é interessante. Porque ele tem algumas regrinhas. Primeiramente, a gente usa the quando a gente está falando sobre coisas, objetos específicos. Specific. Eu vou explicar depois. Segundo, a gente usa com coisas que estão no plural. Plural. E terceiro, a gente usa com coisas que tratam de natureza. Vamos ver alguns exemplos. Então, specific. Esse pode ser objetos, até profissões, professions. Mas deixa eu dar alguns exemplos com algo que é specific. Com objects. Você está vendo que tem várias garrafas na mesa. Mas você está querendo uma garrafa em específico, não qualquer um. Então, a gente falaria the water bottle. The water bottle. Porque você está falando sobre the water bottle, ele em específico. Então, se você pede a alguém, você pode me dar a garrafa? E aí, você está falando sobre the water bottle. Mas, se você só fala, você pode me dar uma garrafa? E aí, eles vão pegar qualquer um que está lá na mesa. Mas, se a gente não quer qualquer um, a gente quer um específico, então a gente usa nosso ding, the. Também professions. Quando a gente fala de professions in general, a gente usaria o a e o an, mas quando você quer falar sobre algo específico, por exemplo, the doctor said, o doutor disse, right?
Você foi lá no médico, ele falou tal, 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 você chega em casa, oh, the doctor said. Porque se você fala a doctor said, e aí tá parecendo que você tá falando sobre qualquer um que tá por aí. Mas não, você tá falando sobre aquele específico que você foi e visitou e foi com ele que tinha a consulta. Ok? The lawyer is really good. Oh, o advogado é muito bom. Então, por isso a gente usa nossos the com coisas específicas. Quando você quer falar que não é qualquer um que tá por aí. Ok? Coisas que estão no plural. Então, se eu falo the apples. Ok? Apples está no plural, mas a gente vai falar sobre singular plural. Mas só para saberem, usa the com plural. E natureza, por exemplo, the sun, the moon, que só tenho isso. The sun, the moon, the rain, ok? O sol, a lua, a chuva. So, vamos relembrar. The a gente usa com coisas específicas. Quando você não quer falar de qualquer uma que está por aí, a gente usa o the para distinguir que a gente está querendo aquele específico, ok? Ou a gente está falando sobre aquela pessoa em específico, quando trata de profissão, né? Você não quer falar the mom said, a mamãe... A gente não fala isso, só para saber. Ok. Plural e natureza. Então, se você dá uma olhadinha aqui, quando eu falei que the a gente usa com coisas específicas. Então, isso significa o quê? Que nosso a e an, a gente usa ele para coisas no geral, ok? Mas também, ele também pode significar uma e uma, tá? Mas, vamos ver alguns exemplos com nossos artigos. Ok? As aulas passadas, vocês aprenderam sobre o verbo to be. Então, vamos colocar mais uma coisa que a gente pode usar para montar uma frase. Nossos articles. Só para lembrar. A, and, the. Vamos lá. Eu quero falar que eu sou uma professora. Sou uma professora. Vamos ver. I am, porque a gente lembra que nosso verbo to be também serve para ser e estar. So, I am professora, em inglês, teacher. I am blank teacher. E aqui onde a gente vai inserir nosso artigo, right? Sou uma professora. A gente vai usar nossos artigos. E teacher começa com vogal ou consoante? Isso mesmo, consoante, a consonant. So, bing, I am a teacher. Mas peraí, isso você explicou que a gente usa the com profissões. Mas quando a gente está falando sobre algo em específico. Aqui eu estou falando que eu sou simplesmente uma professora. Uma coisa no geral, sabe? Mas eu não estou falando sobre uma professora em específico, tá? Então, isso é a diferença. Vamos lá. I am a teacher. Bing! Vamos ver no outro. She is engineer. Engineer começa com... engineer, vogal, so an. She is an engineer. So eu falo assim, blank teacher is really nice. Blank professora é muito simpática, né? Blank teacher, well, não sei, teacher é no geral, né? Ok, blank teacher é muito simpático. Então, se eu estou falando sobre algum teacher que é simpático, eu devo estar falando de alguém específico, não é? É! Então, a gente usa the. The teacher is really nice. Oh, a professora é muito simpático. Ok? Ou simpática, porque eu usei professora, right? But, enfim, estou pensando sobre eu. Ok, so, the teacher is really nice. É um exemplo que difere, né? Da diferença entre o the e nosso a ou an, que é general, específico, tá? Ok. Vamos ver alguns outros. Bom, vamos ver. Apples are delicious. Isso, essa é uma frase só. Mas eu tô querendo falar sobre... Porque se eu só falo apples are delicious, tô falando maçãs são deliciosos. Yeah.
que eles são. Mas a gente foi no mercado e a gente comprou um sacolão e eles são bem delícias. Então, eu tô querendo falar sobre algum grupo específico. E também, ding, ding, apples, ele tá no plural. Então, a gente usa the. The apples are delicious. Porque eu tô falando sobre um grupo de maçãs em específico, não maçã em geral, tá? Ok, gente. Bom, geral, específico. Também quero mostrar alguns exemplos quando a gente usa an como Ok, se eu uso an como tipo, com quantidade de literalmente. Yeah. Ok, então aqui, I have blank dollar. Em inglês, a gente pode falar I have $1. E a gente pode usar nosso número ok? I have $1. Mas também, porque nossos artigos também podem significar quantidade de posso falar I have $1. E a, because dollar começa com D, que é um consoante. Oh, I have $1. Você tá falando que você literalmente tem $1, ok? Agora, vamos falar sobre a parte que é um pouquinho mais chata, que são nossas exceções. Porque sempre vai existir exceções no inglês. A gente tem regras e a gente gosta de criar exceções. Bom, a gente aprendeu que a gente usa com consoante, consonant, and, que a gente usa com vowel. Vamos falar sobre as exceções, ok? A gente aprendeu que a gente usa com consonant, consoante, e an a gente usa com vogal. Mas sempre vai existir exceções. Vamos falar sobre essas exceções agora. Ok. Aqui eu coloquei um H mudo, silent H, H mudo. Vamos começar com ele. Tem algumas palavras em inglês, por exemplo, no H em inglês, ele tem sound. Happy, heart, healthy. Feliz, coração, saudável. Happy, heart, healthy. Tem Mas, existem palavras onde ele é mudo. Você não ouve, você não pronuncia o som do Então, essa palavra, hour, honor. Hour, que é a hora. Honor, que é honra. Então, o que a gente faz, então, se ele não tem o som do consoante, do ele tem o som do vogal. Então, por causa disso, a gente vai contrário à regra. E a gente vai colocar um an hour, an honor. Porque nosso H é mudo. Então, gente, quando você tem ele é mudo, você vai colocar o an hour, an honor. Não é a, porque é consoante. Porque ele nem tem o som do consoante. Ele é mudo, tá bom? Vamos ver nosso outro, que é you. Ok, gente, vamos explicar como que o you funciona em inglês. Ele tem o som de umbrella, guarda-chuva. Up. Nossa, eu esqueci. Por cima? Up. Down. Esqueci. Deu um branco em português. Mas, umbrella, up. Ele tem ok? You. Mas, como que eu escrevi aqui, às vezes tem palavras onde o som dele, a pronúncia não é mas é you. Isso é mesmo, igual você em inglês, o you, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Tem algumas palavras igual essa, uniform. Você pronuncia ele igual com o youzinho. University. Também pronuncia ele com o youzinho. Não é uniform, university. Igual aqui. Uniform, university. Então, por quê? Por causa disso, o youzinho, o you, a gente vai contrário à regra. E a gente coloca a uniform, a university.